Mateus, capítulo 5, versículo de número 5, nós iremos continuar a série que começamos. As bem-aventuranças, tão conhecida. Essa bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, nós estamos, domingo após domingo, lendo e meditando a respeito das bem-aventuranças. E nós já vimos aqui que as bem-aventuranças, elas não são qualidades que o ser humano nasce naturalmente, né? Que isso são qualidades espirituais. Isso é dado pelo Espírito Santo e nós vamos ver hoje que isso é dado pelo Espírito de Deus para aqueles que creram, se arrependeram e se transformaram em novas criaturas. Mas, antes de entrarmos no texto, irmãos, veja que essa bem-aventurança aqui, ou as bem-aventuranças no geral, irmão, pegue as bem-aventuranças, leia todas e inverta ao contrário, que é o ser humano, como ele nasce. Morto em delitos e pecados. O ser humano, como nasce? Ele não nasce manso, ele não nasce humilde, ele não é misericordioso, ele não é pobre de espírito. Se você pegar o sermão do monte e inverter o contrário, é nós, mortos em delitos e pecados, antes de crermos em Jesus, antes de nascermos de novo, nos arrependermos. É isso. Mas quando nós olhamos para essa bem-aventurança, irmãos, nós podemos perceber que a mentalidade do mundo é justamente o contrário. Bem-aventurados ou felizes são aqueles que têm poder militar, poder bélico, né? Tem poder político, tem poder econômico, né? Tem riquezas. Bem-aventurados são essas pessoas, bem felizes são essas pessoas, ou essas nações ou nação. A mentalidade do mundo, a mentalidade da maioria das pessoas são assim, infelizmente. Porém, Jesus disse que bem-aventurado não são os arrogantes, não são os guerreiros ou os fortes. Bem-aventurado são os mansos, são os humildes de coração. E quando Jesus ele fala isso, irmãos, veja que no contexto judaico, eu sempre gosto de trazer à memória dos irmãos, o contexto judaico esperava um Messias igual foi Davi. Então as pessoas esperavam um rei como Davi, que recrutaria homens valentes e guerreiros e corajosos e habilidosos na arte da guerra para subverter o governo de Roma, colocar Roma de joelho e trazer a liberdade ali nacional de volta a Israel, como foi nos dias de Davi. As pessoas esperavam isso. Mas Jesus vem justamente dizendo o contrário. Bem-aventurados são os mansos. Não os guerreiros, não os valentes, não os poderosos, mas os mansos. É isso que Jesus diz. A primeira bem-aventurança, irmãos, é ser pobre de espírito, ou humilde em algumas traduções. E há pouca diferença em ser pobre de espírito e ser manso de coração. Há pouca diferença. Mas há uma diferença que é extraordinária. Ser pobre de espírito, irmãos, como nós já meditamos aqui, é uma condição justamente diante de Deus. O indivíduo percebe a si mesmo como pecador, como falho, como fraco, falido espiritualmente, pobre espiritualmente, sem nada para dar a Deus. Essa bem-aventurança é uma bem-aventurança do ser humano em si mesmo, consigo mesmo e para com Deus. Agora, essa bem-aventurança dos mansos é uma bem-aventurança diante de Deus e diante dos homens. Essa é a maior diferença entre essas duas bem-aventuranças. Porque o manso de coração, ele é manso diante de Deus e ele é manso diante do próximo. E essa é a maior diferença, irmãos, dessas duas bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança conduz à segunda. Bem-aventurados os pobres de espírito, que leva aos bem-aventurados os que choram, que leva aos bem-aventurados os mansos. Uma coisa puxa a outra. Então, irmãos, a palavra que Jesus usa aqui para manso
A transliteração é P-R-A-U-S, praus, que é usada para Moisés em Números, capítulo de número 12, versículo de número 13. Essa palavra aqui significa que a pessoa não se considera importante. Essa palavra aqui significa que a pessoa é mansa, ela é gentil, ela é humilde, ela é atenciosa. Ela não procura a sua própria glória. Antes, ela procura ajudar o próximo, a necessidade do próximo e assim por diante. Quando essa palavra ela aparece no Antigo Testamento, irmãos, na tradução para o grego, veja, se você ler Números capítulo 12, do verso 1 ao 5, Moisés ele toma uma mulher, uma cuxita, e sua irmã Miriam e seu irmão Arão ali, eles se revoltam contra Moisés e fala contra Moisés. E Moisés permanece de forma mansa, serena, ao ponto de Deus se levantar, colocar uma lepra em Miriam, a sua irmã, e Deus chama Arão e diz, olha, com os profetas, eu falo por sonhos, visões, agora com meu servo Moisés, eu falo face a face. Em outras palavras, olha, vocês fiquem na de vocês, que com ele o tratamento é diferente. Não que ele seja melhor, porque tudo é pela graça. Mas em nenhum momento, irmãos, Moisés ficou com raiva dos seus irmãos, se irou, quis se vingar. Pelo contrário, nesse texto, Moisés termina orando por Miriam para que Deus a curasse. Como diz lá, Moisés era o homem mais manso da face da terra. Isso está no Antigo Testamento. Então, irmãos, o que devemos entender primeiro? O que não é ser manso? O que não é ser manso? Primeiro, irmãos, mansidão não é uma falta de caráter, falta de firmeza, falta de fibra moral, que é levado por toda brisa, por tudo que aparece, a pessoa é suscetível a tudo. Isso não é ser manso. Isso não é ser humilde de coração. Não é uma pessoa fraca, covarde, indolente, que vê as coisas erradas e se cala. Isso não é ser manso. Para muitas pessoas, mansidão é isso. É fraqueza, é ver as coisas e deixar correr frouxo, é prevaricação, poder fazer alguma coisa e não fazer, e daí por diante. Nada disso, irmãos, tem a ver com mansidão. Porque os heróis da fé, os homens da Bíblia, os mártires, eles eram pessoas fervorosas, enérgicas, e quando precisava tomar atitude, tomavam a atitude. Quando precisava ser açoitado, era açoitado. Quando precisava sofrer por causa de Deus e do Evangelho, sofria. E quando precisava até morrer, morria. Não eram covardes, fracos ou tímidos, de forma nenhuma. Nós podemos olhar para o próprio Jesus, que é manso e humilde de coração, mas quando precisou, irmãos, ele pegou um chicote, fez um azorrague e derrubou as bancas no templo, e expulsou ali os animais e os vendilhões. Mas Jesus era manso e humilde, mas quando precisou agir, ele agiu. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos fazer isso. O que eu estou dizendo é que quando precisou, Jesus fez. Mas Jesus também morreu numa cruz. Isso significa, irmãos, ser manso e humilde. Não ser manso e humilde. Mansidão não significa impotência, mas significa domínio próprio. Dominar a raiva, dominar a ira, dominar às vezes o poder e a força que a gente tem para não fazer algo contra o próximo. Existem dois textos, irmãos, no Antigo Testamento que eu quero ler para os irmãos, que está em Provérbios 25, 28, que diz assim: aquele que tem domínio próprio, aquele que não tem, aliás, aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada. É o que Salomão diz em Provérbios 25, 28. Ele também diz em Provérbios 16, 32, assim: mas o que tem domínio próprio é melhor do que o homem que toma uma cidade. Então, irmãos, mais uma vez, para ficar claro, ser manso
de coração não significa ser tímido, covarde, fraco, indolente, nada disso. Ser manso e humilde de coração não significa nada disso. Primeiro, irmãos, eu quero trazer 3 exemplos de homens da Bíblia que foram mansos, para que nós possamos ver o que é mansidão. E aqui eu já quero que fique claro que mansidão tem que ser diante de Deus e tem que ser diante do próximo. Tem que ser as duas coisas. A primeira coisa, irmãos, uma pessoa mansa, ela suporta muitas coisas. Ela recompensa o mal com o bem. Uma pessoa mansa, ela não se ira facilmente. Ela não se inflama facilmente. E o primeiro exemplo que eu quero dar, irmãos, é o do próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Jesus, irmãos, já nasceu debaixo de perseguição. Quando nós lemos, Mateus capítulo 1 e 2, nós podemos ver que Jesus já nasce debaixo de perseguição, já nasce debaixo de opressão, de sofrimento, tendo que mudar de sua cidade natal para o Egito, porque ali senão o rei Herodes iria matar ele. Mas em momento nenhum, irmãos, Jesus, durante a sua vida, a Bíblia narra ou narrou que Jesus se reclama por causa disso. Que Jesus, ele murmura por causa disso, por já ter nascido debaixo de perseguição, irmãos, de profundo sofrimento. Porque, irmãos, hoje, às vezes nós podemos ver que com qualquer coisa, a gente diz, você não está vendo meu sofrimento? Você não está vendo a minha angústia? Você não está vendo a minha aflição? Eu queria que fosse você que estivesse passando por isso. A nossa atitude natural é essa. Mas veja, Jesus já nasceu sofrendo. Jesus não esperou completar 33 anos para começar a sofrer, não, de forma nenhuma. No seu nascimento ele já começa sofrendo. Um rei querendo matar um pobre, um menino pobre. É isso. Mas Jesus nunca disse, eu prego o evangelho, eu curo as pessoas, eu faço bem, já nasci debaixo de perseguição, mas vocês não me dão valor. Jesus nunca disse isso. Por quê, irmãos? Porque Jesus era manso diante de Deus. E era manso diante dos homens. Jesus nunca agiu em benefício próprio. Ele suportou todas as aflições, angústias, dores e perseguições que foram impostas a ele. Nunca revidou o traje com o traje, embora Jesus diariamente fosse ultrajado, maltratado, difamado, caluniado e perseguido. Mas Jesus sempre foi um homem sereno, calmo, manso e humilde. Esse é o nosso Senhor. E nós devemos seguir o seu exemplo. No momento de sua morte, irmãos, depois de já ter passado uma série de esbofeteamento, como passou diante de Pilatos, depois de ter carregado a sua cruz, de ter a coroa de espinhos fincadas na sua cabeça, depois de já estar pendurado numa cruz, morrendo já, Jesus ora e diz, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus poderia, ali naquele instante, fulminar todos, não deixar nenhum, e ele diz isso a Pedro, quando ele é ali preso, ele disse, olha Pedro, se eu rogasse a meu Pai, ele mandaria uma legião de anjos, e não ficaria nada, mas foi para isso mesmo que eu vim. Então, na crucificação, ao invés de Jesus amaldiçoar os homens, Jesus, como sendo manso e humilde, ele ora pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que estão fazendo. Jesus, irmãos, era manso diante do próximo. Jesus nunca destratou ninguém. Jesus nunca foi indiferente com ninguém. As criancinhas queriam ver Jesus, ficar com Jesus, ter contato com Jesus, os discípulos estavam ali impedindo. Jesus disse, deixe vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino de Deus. Então Jesus não desprezava as crianças.
Jesus não desprezava as mulheres ou a mulher, embora no judaísmo, em algumas ocasiões, as mulheres ou a mulher eram, às vezes, maltratadas, deixadas de lado, mas Jesus, quando aparece, ele coloca as mulheres ali de volta à cena entre o povo de Deus e trata bem as mulheres. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus, irmãos, recebeu homens, recebeu rico, arrependido, como Zaqueu, que era ali desprezado pela sociedade, e a sociedade tinha suas razões para fazer isso, mas quando ele estava arrependido, Jesus o recebeu bem. Jesus recebeu religioso também, como Nicodemos. Recebeu ali em sua presença, conversou com Nicodemos, o tratou bem. Jesus não fazia acepção de pessoas. Por quê? Porque quem é manso diante de Deus é manso diante dos homens e não faz acepção de pessoas. E esse era e é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele não fazia acepção de ninguém. Até mesmo uma mulher pega em adultério, que todos ali estavam prontos, aptos e ávidos, com vontade de apedrejar ela. Ele calmamente, escrevendo no chão, como diz em João, e todos ficam ali, querendo colocar ele numa saia justa, contra o Império Romano ou contra a lei de Moisés. Ele diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E diz à mulher, vai mulher, não peques mais. Ele não enxotou ela, ele não deu um grande sermão moralista nela, mas ele disse com toda mansidão, humildade e doçura divina, vai mulher, não peques mais, vai em paz. Esse é um homem que é Deus e é manso e humilde de coração. Então, irmãos, o nosso Senhor foi levado a um matadouro como ovelha muda. Isaías 53, nós podemos ver isso, sem abrir a sua boca diante dos seus tosqueadores. Em momento nenhum, irmãos, Jesus fez isso, porque Jesus era submisso à vontade de Deus e aos planos de Deus e era amável com o próximo. Esse é o primeiro exemplo, irmãos, que nós podemos ver do que é ser manso e humilde de coração. E o que nós aprendemos? Em primeiro lugar, como Jesus, sendo Deus, irmãos, Efésios capítulo 2, esvaziou a si mesmo humilhou, foi rejeitado em diversas ocasiões em que pregava, em que proclamava o Evangelho, mas Jesus nunca maldisse ninguém, nunca falou nada com ninguém, pelo contrário, ele saía mansamente, calmamente. E deve ser assim conosco, irmãos, porque às vezes nós pregamos o Evangelho para uma pessoa, e aquela pessoa, por não vir à igreja, ou por não se converter, às vezes a gente já se ira, né? Eu não vou mais pregar para essa pessoa. Eu não vou mais chamar essa pessoa para a igreja, ela não veio. Mas Jesus não foi assim. Quantas vezes Jesus esteve em Jerusalém, em Cafarnaum, nas cidades, pregando e sendo rejeitado? E às vezes nós, irmãos, não queremos ser rejeitados. Nós já ali, né, ficamos irados, ensoberbecemos. Jamais devemos agir assim, irmãos. Jamais devemos ser assim, a não ser que a pessoa zombe do Evangelho ou zombe da pessoa de Jesus. Aí nós devemos bater o pó e seguir a viagem. Nessas situações, sim, porque o próprio Senhor ensinou isso e o apóstolo Paulo fez isso em Atos dos Apóstolos. Jesus, irmãos, era um servo por excelência. Jesus vivia para servir as pessoas, para curar, transformar pães e peixes, visitar enfermos, curá-los, pregar para os pobres e assim por diante, sem esperar recompensa ou elogio de ninguém. Jesus era assim, sem querer nada em troca. E nós devemos ser assim, irmão. Nós devemos fazer o bem às pessoas, sem esperar simplesmente nada. Elogio nem nada. Ainda que a pessoa retribua com o mal, não tem problema. Faça o bem. Faça o bem. Outra coisa,
Jesus, no momento da crucificação, irmãos, ele ora por aqueles que estavam ali matando ele. Assim deve ser nós. As pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que nos tratam com indiferença, que nós venhamos a orar por elas, que nós venhamos a amar elas e apresentar elas diante de Deus. Não com o coração cheio de ira, raiva, rancor, de forma nenhuma. Mas devemos ir diante de Deus, de forma mansa e dizer, ó Deus, perdoa ele, perdoa ela. Assim como foi com Jesus. E também, irmãos, nós devemos ser gentis com todas as pessoas. Assim como foi Jesus. Nós devemos ser humildes, gentis com as crianças. Nós devemos ser humildes, irmãos, com os mais velhos, os mais novos, com os pais, com as nossas mães, com as pessoas da sociedade. Nós não devemos fazer acepção de pessoa. Seja ela pobre, seja ela rica, seja ela doente, seja ela quem for. Nós devemos imitar o exemplo de mansidão de Jesus e não fazer acepção de pessoas. Racismo, esse tipo de coisa, divisionismo, isso não deve existir, irmão, entre cristãos. Nós devemos tratar todos da mesma forma como foi Jesus. Mas, infelizmente, irmãos, nós devemos reconhecer que, às vezes, ainda, por causa do pecado, nós fazemos acepção de pessoas. Mas nós devemos lutar até o fim contra esse tipo de atitude que, às vezes, nós temos. Segundo exemplo, irmãos, de um homem que foi manso. Estevão foi um outro exemplo de mansidão, irmãos. Atos capítulo 6. Ali há uma murmuração dos homens, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. Chamaram os apóstolos e os apóstolos disseram, olha, vocês separem 7 homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho e assim por diante. E Estevão, um jovem, que diz, a Bíblia, era cheio de fé e de poder. Ele estava ali, irmãos. Ele era tão usado por Deus que ele se destacava até mais do que os apóstolos. No capítulo 6 e no capítulo 7 nós podemos ver isso. Mas em momento nenhum nós vemos Estevão procurando a glória de si mesmo, procurando ser reconhecido, procurando ser visto, procurando que as pessoas ali admirassem ele de forma nenhuma. Ele servia a Deus, procurando a glória de Deus. Foi um jovem separado para ser diácono, irmãos, para servir na igreja primitiva. Foi isso que ele foi, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. Irmãos, e quando nós olhamos para Estevão, esse homem ali da igreja primitiva, ele era uma pessoa, ao que tudo indica, quando lemos um texto, uma pessoa inteligente. Pois ele pregava e ele combatia contra muitos grupos religiosos, onde tinha doutores, mestres da lei, escribas. E ele, assim, a Bíblia mostra que, pelos textos, que ele era uma pessoa inteligente. Mas ele, irmãos, ele não pensou, eu sou um jovem, eu sou inteligente. Sabe de uma coisa? Eu vou ser um fariseu. Eu vou ser um doutor da lei. Eu vou ser um chefe de sinagoga, para ser reconhecido, para ser respeitado. Vou perder a minha juventude servindo aqui a viúva que está reclamando? Eu vou usar os meus dons e os meus talentos para mim mesmo. De forma nenhuma, irmãos. Estevão visa somente a glória de Deus e ao seu próximo. Muitos pensam que isso é desperdiçar a juventude e os seus talentos. Mas veja, ele era usado, irmãos, poderosamente por Deus em 3 áreas. A primeira era para servir as viúvas. A segunda era para fazer sinais e prodígios. E a terceira era para pregar o evangelho. Ele era usado por Deus nessas 3 áreas. E ele começa um debate de defesa, que acusaram ele falsamente, em Atos capítulo 6, do verso 11 ao 52. E ele dá uma aula do evangelho e da história dos judeus, diante ali dos líderes religiosos.
e conta a maior parte da história dos judeus, falando no final que eles sempre rejeitaram os profetas de Deus e ao próprio Deus. Ele começa com Abraão, irmãos, e ele termina em Jesus, contando praticamente toda a história de Israel. E os religiosos da sua época se enfureceram. O texto bíblico diz que eles rilhavam, ou eles rangeram os dentes diante de Estevão. E Estevão permaneceu manso, calmo, sereno. E quando as pessoas começaram a apedrejar ele viu os céus abertos. E assim como Jesus, ele também orou, dizendo: Pai, não coloque esse pecado na conta deles, ou não impute esse pecado a eles. Assim como Jesus orou, Estevão, no momento da sua morte, também orou pelos seus algozes. E em momento nenhum, Estevão se maldisse. Pelo contrário, o texto diz que o rosto dele brilhava, como se fosse um anjo. Ao ponto que o sacerdote olhou assim para Estevão. Leia Atos 6 e você verá. Ele olhava assim para Estevão e disse: é isso mesmo que eu estou vendo? Eles ficaram impressionados com a glória que estava no rosto dele, de tão cheio de Deus que ele era. Então, irmãos, nós aprendemos na vida de Estevão que muitas pessoas que estão na igreja e recebem grandes dons de Deus, assim como foi com Estevão, alguns hoje recebem dons e talentos, como cantar e como pregar, mas ao invés de servirem a Deus e ao invés de servirem à igreja, as pessoas começam a servirem a si próprios, porque não são mansas de coração, porque não são submissas a Deus e nem visam o bem do próximo. Primeiro, irmãos, quantas vezes hoje tem pessoas que cantam maravilhosamente bem, mas dizem: eu vou cantar na igreja? Negócio não dá dinheiro. Eu vou cantar nos bares, nas ruas, nos shows, porque lá eu vou ter visibilidade, porque lá eu vou lucrar. Se fazer isso na igreja, eu vou desperdiçar o meu talento, eu vou desperdiçar a minha vida. Eu não vou fazer isso. Veja, a pessoa olha para o dom que Deus deu e ela usa em benefício de si mesma, e não para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos. Infelizmente, irmãos, existe muito isso hoje no meio da igreja. Infelizmente. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso com o dom de Deus. Irmãos, outra coisa, tem pessoas que recebem uma memória boa de Deus, decoram, aprendem fácil, têm uma boa oratória, uma boa eloquência, sabem se comunicar, e são pastores e são pregadores conhecidos. E chega um determinado momento que tem deles que dizem: agora você é político, agora eu quero é poder. E abandonam os dons que Deus lhe deu, abandonam os dons que Deus deu para a glória de Deus, para o avanço do reino de Deus, em benefício do próximo, e começam a buscar a glória de si mesmo. Muitos fazem isso, começam a tratar a igreja como se fosse nada, começam a tratar os irmãos como se fosse: isso é pequeno demais, esse voo é pequeno demais, né? É pouca areia para o meu caminhão, que é grande, né? Começa a se ver grande demais, e deixam de servir a Deus, e passam a servirem a si mesmos. É assim que tem acontecido. Eu não estou dizendo, irmãos, que ser político é coisa errada ou do diabo. Não, porque tem pessoas que são vocacionadas por Deus para ser político. O erro está em ser desonesto e em fazer errado. Assim como na igreja também. Se a pessoa fizer errado, é a mesma coisa da política, não tem diferença. Mas o fato é, irmãos, é que tem muitas pessoas que já deixaram de ser submissas a Deus e já deixaram, irmãos, de quererem o bem do próximo em mansidão e usam os seus talentos e dons em benefício de si mesmo. Estevão não pensava assim. Estevão morreu glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor, e morreu servindo à igreja. É assim que nós devemos ser, irmãos. Outra coisa, Estevão era um jovem.
passou na cabeça de Estevão, eu estou perdendo a minha vida com esse negócio aqui. Eu estou perdendo o meu tempo. Eu estou deixando de desfrutar a vida. Eu estou deixando de aproveitar como os outros aí de várias formas. De forma nenhuma. Isso nunca passou na cabeça de Estevão. Esse não foi o pensamento desse jovem. Por quê? Porque ele era manso e humilde. Ele era submisso a Deus e queria servir ao próximo. E o terceiro e último exemplo, irmãos, que nós vamos ver de um homem manso, para mim, irmãos, depois de Jesus, entre os homens, foi a pessoa que eu creio, na minha opinião, ser o homem mais manso de toda a terra. E esse homem se chama José. Quando nós lemos a história de José, irmãos, nós vemos que José era um jovem de 17 anos que apacentava ali animais para o seu pai junto com seus irmãos. E o seu pai, por amar ele mais do que os irmãos dele se iraram contra ele. Os irmãos de José se iraram contra José porque o pai dele amava mais a ele. Outra coisa, José teve 2 sonhos e contou isso para os seus pais e os seus irmãos. E com isso os seus irmãos ali odiaram José mais e mais e tentaram matar José. Mas Rúben, o seu irmão, interveio e disse, não mate. O fato é que eles jogam José numa cova. E o texto tem uma passagem que me toca muito, é que quando Rúben já se encontra lá com José sem saber, eles conversando ali, os irmãos, e Rúben dizendo, eu não disse a vocês que nós não deveríamos fazer o mal ao nosso irmão? Nós vimos a sua agonia quando ele estava na cova. Mas José, irmãos, o fato é que ele foi vendido para o Egito, pelos seus próprios irmãos. José foi vendido para o Egito, pelos seus próprios irmãos. Mas José, irmãos, ele não blasfemou de Deus, ele não se irou com Deus, ele não murmurou, José continua da mesma forma, submisso a Deus e fazendo bem ao próximo. Quando José chega na casa de Potifar, José faz as coisas de uma forma tão empenhada, de tal forma que ele foi abençoado por Deus. E a Bíblia diz que Potifar viu que a bênção de Deus era sobre José e colocou José para fazer tudo na casa dele. E José fazia tudo, mesmo longe da família, mesmo longe de casa, mesmo longe do seu povo, mesmo longe dos seus irmãos. Nessas circunstâncias, sem reclamar, José fazia tudo para Potifar e na casa de Potifar. Já imaginou se fosse nós? Ir para outro país agora, ser vendido pelos irmãos, servir lá de bom grado, diante de Deus e diante dos homens? Eu quero que você imagine isso. Mas José faz. O que é que acontece? A Bíblia diz que José era um homem formoso, de porte e de aparência. E a mulher de Potifar começa a querer se deitar com José. E chega um determinado que José diz a ele, olha, o teu marido me entregou tudo, mas não lhe entregou você. E eu não vou pecar contra Deus se deitando com você. E chega um determinado momento que ela se agarra em José, e José foge, e a mulher com as roupas na mão de José, grita, os homens da casa vêm até ela, e ela calunia José. E diz que José estava tentando se deitar com ela. Ela mente, e por causa disso José vai para a prisão. Quando chega na prisão, irmãos, nós podemos ver o mesmo homem, ou o mesmo jovem de 17 anos lá apacentando com seus irmãos. José chega na prisão, já sendo vendido pelos seus irmãos, depois de ser caluniado por causa de uma mulher, depois de ter feito tudo de maneira correta e ser poderosamente abençoado por Deus, ele começa a servir dentro da prisão. E o chefe da prisão vê que Deus abençoava tanto que disse, José, toma de conta de tudo aí. E José, da mesma forma, com o mesmo empenho, com a mesma mansidão, com a mesma submissão a Deus, continua servindo a Deus e servindo o seu próximo
dentro da prisão. Você acha que uma pessoa naturalmente consegue isso? Você acha que uma pessoa, pelo poder de sua carne, consegue isso? Por isso que as bem-aventuranças são pelo poder de Deus, pelo novo nascimento, pela fé, pelo arrependimento, só por Deus. Mas José continua. E aí, o fato é que ele interpreta 2 sonhos na prisão, e o copeiro, se não me falha a memória, volta diante de Faraó, o outro morre, como ele interpreta, e José esquecido, 2 anos na prisão. José disse, só quando você chegar lá, se lembre de mim, porque eu estou aqui injustamente. E o homem passou 2 anos sem se lembrar de José. E José continua da mesma forma, submisso a Deus e servindo ao próximo. Ao ponto que Faraó tem um sonho, e o copeiro se lembra e diz, olha Faraó, eu sei quem sabe interpretar os sonhos. Chama o hebreu que está lá preso. E aí, irmãos, José, tirado da cadeia, tem a sua barba feita, é colocado uma roupa nele, ele toma banho, ele fica diante de Faraó, e Faraó conta o sonho e José interpreta. E José disse, olha, coloque alguém sábio, inteligente, que possa gerir tudo isso aqui, porque a seca vai ser grande. Faraó olha e diz, esse homem é você. Esse homem é você. Como foi que José fez, irmãos? José se ensoberbeceu por ser agora governador do Egito? Por ser o segundo lá? José continua o mesmo homem. O poder não corrompe ninguém. O que os outros fazem a nós não nos corrompem. Nós somos o que somos. Isso é uma prova viva. José foi assim. Depois de ser vendido, de ser caluniado, de ter feito tudo o que fizeram com ele continua a mesma pessoa. Vai lá de celeiro em celeiro, começa a visitar o Egito, fazer as coisas certas para Faraó, irmão. E aí, sem saber, os irmãos dele chegam. O fato é que nós já sabemos da história, irmãos, e ali, naquele momento, José poderia fazer o que quisesse com os irmãos dele. José poderia esmagar os irmãos dele, sem os irmãos dele nem saberem que era o José que tinha feito isso. Porque José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. Mas José recebeu eles. E em nenhum momento José intentou o mal contra os seus irmãos. Mesmo podendo fazer tudo, José permaneceu na dele. O fato é, irmãos, que José estendeu o tapete da graça e da misericórdia para os seus irmãos. E é emocionante, irmãos, quando José olha para os seus irmãos e diz, eu sou José. Ele se abraça com Benjamim, o filho mais novo, e começa a chorar. Eu sou José. E mais, em Gênesis 45, versículo 5, ele diz, vocês, meus irmãos, não se entristeçam e nem se irritem contra vocês mesmos. Sabe por quê? Porque quem me trouxe aqui foi Deus. José olha para a história dele. José olha para a história dele e vê seus irmãos vendendo ele. José vê a mulher de Potifar caluniando ele. E ele diz, olha, foi Deus que me trouxe aqui para que a terra não padecesse. Isso é um homem que é manso diante de Deus. Ele sabia que Deus estava por trás de tudo. E é um homem que é manso diante do próximo. Porque o mesmo governador do Egito foi o mesmo governador do presídio e o mesmo governador da casa de Potifar. O mesmo homem, porque era manso diante de Deus e manso diante dos homens. Para mim, abaixo de Jesus, esse é o maior exemplo de um homem ser manso. De um homem ser manso. Portanto, eu volto às definições iniciais. Um homem verdadeiramente manso. Ele é manso diante de Deus e ele é manso diante do seu próximo. Então, irmãos, nós devemos fazer como José. Servir a Deus sem reclamar, independentemente das circunstâncias, crendo que Deus está por trás de tudo, até mesmo das situações mais adversas possíveis. Foi isso que aconteceu com José.
Porque José disse, o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. E por mais adversa que seja a situação na nossa vida, nós devemos olhar e dar graças a Deus, servir a Deus e servir o nosso próximo, como foi com José. Segundo, irmãos, por mais poder, autoridade e oportunidade que nós tenhamos, nós não devemos nos vingarmos. José, irmãos, poderia esmagar os seus irmãos, chamar ali os soldados. Você imagina só se José tivesse chamado Faraó, depois de tudo que José tinha feito, tivesse chamado Faraó e disse, olha, esses foram meus irmãos, me venderam sem eu ter feito nada, fizeram isso e aquilo outro. Eles tinham sido esmagados ali mesmo, mas José não pagou o mal com o mal. José pagou o mal com o bem. E é assim que nós devemos fazer, pagar o mal com o bem, sempre. Porque diz o Senhor em Hebreus, me pertence a vingança. A mim pertence a vingança. E a vingança de Deus, irmãos, é terrível. E para encerrar, irmãos, nós devemos servir aos outros, como José. Seja na prisão, seja na casa de Potifar, seja na casa do pai dele, ou seja como governador do Egito. Devemos sempre servir ao próximo, sem procurar a glória, sempre se submetendo a Deus, servindo e amando os irmãos. Isso significa, meus queridos irmãos, ser manso de coração. Que Deus os abençoe, e são esses que herdarão a terra, como disse Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, vamos orar.